Olá, tudo bem? Olha, a gente hoje vem com mais essa celeuma, não é? A Eireli ainda existe? A Eireli já acabou? Tá, então vamos lá. Por que começou isso, tá, gente? Porque, olha, a medida provisória 1040, não é, aquela tida como melhoria, não é, da liberdade econômica, foi convertida na Lei 14.195, ela, a partir da sua vigência, veio ali, ela sofreu alguns vetos antes da sua vigência, tá? E nesses vetos, eles ocorreram vetos presidenciais porque na extinção da Eireli, quando se tratava sobre a extinção da Eireli, ficou mal legislado, né? Houve um pequeno erro e se tratou ali da extinção das sociedades simples. Então houve o veto presidencial, não é? Naqueles artigos em que revogavam ali os artigos ali do Código Civil 44 e 980-A, que exatamente se reportavam à sociedade simples e à Eireli. Ok. Mas veja só, foi mantido o artigo 41 da 14.195. E o que diz o artigo 41 da Lei 14.195? Diz que, eu vou até ler para vocês, tá? Diz assim, olha, as empresas individuais de responsabilidade limitada existentes na data da entrada em vigor desta lei, que já está em vigor, tá? Serão transformadas em sociedades limitadas unipessoais, independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo, ok? Tá. E por que tá essa celeuma toda, Liana? É o seguinte, porque há juristas como o professor Tomazetti, o ilustre professor Tomazetti, que diz o seguinte, como não foi revogado aqueles dois artigos e a Eireli continua constando lá no código, você ainda tem a possibilidade de constituir uma Eireli. E ele mesmo diz que essa situação é uma situação esdrúxula, tá? Professor Sérgio Campinho diz que não há o que se falar nisso, tá? Uma vez, a Eireli foi tacidamente revogada, uma vez que o artigo 41 foi mantido, e ele cita inclusive, não é? Ele cita inclusive ali o parágrafo 1º da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, o artigo 2º, parágrafo 1º, que diz que uma norma posterior é incompatível com a norma anterior, esta fica revogada, tá? Eu comungo também com o professor Sérgio Campinho e com o professor André Luiz Santa Cruz Ramos, que é o atual diretor do DREI. Não há mais o que se falar em constituir a Eireli. Liane, como ficam essas Eirelis? Vocês viram aqui, eu acabei de ler o artigo 41 da 14.195, que diz que as próprias juntas serão orientadas pelo DREI, tá? E transformarão a tua Eireli em sociedade unipessoal. Então, você nem precisa fazer essa transformação. E olha, gente, não há por que a gente nem ficar com essa celeuma, com essa cisânia doutrinária, porque a Eireli já estava um pouco em desuso depois da vigência da sociedade unipessoal, uma vez que para você abrir uma Eireli, você precisa ter um capital mínimo de 100 vezes o salário mínimo, tá? Para você abrir uma sociedade unipessoal, não há essa exigência mínima, tá? Então é muito melhor você abrir uma sociedade unipessoal que tem as mesmas garantias do patrimônio desse titular, tá? Não há o que se falar. Na verdade, para mim não há nenhuma dúvida, eu comungo da maior parte da doutrina, a Eireli sim, tacitamente foi revogada, ficou mantido o artigo 41 da lei 14.195 e as Eirelis que já são existentes nas juntas comerciais serão sim transformadas em sociedades unipessoais, tá? Espero que vocês também tenham gostado, porque eu acho que isso foi uma ótima resolução, uma ótima troca de Eireli para a sociedade unipessoal, tá? E que vocês curtam esse vídeo, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.